Boa noite, gente. Eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 48. Queridos, eu gostaria só de falar algumas coisas antes da gente ler o texto. Algumas semanas o Senhor tem ministrado algo ao meu coração. E essa mensagem que eu vou compartilhar com você hoje, a primeira parte dela, se Deus quiser, semana que vem a gente conclui. É uma daquelas mensagens assim que não nascem toda hora. No meu coração é uma mensagem que fala de um dos fundamentos dessa casa. E é o tipo da mensagem que muda muita coisa. A impressão que eu tinha quando eu comecei a estudar essas coisas e mergulhar nisso, é que o Senhor queria falar para mim algo muito específico. Então, a minha oração tem sido, eu sei que vocês sabem isso, não é para a gente construir uma estrutura bacana ou ter uma igreja gigante. Pelo contrário, o clamor do meu coração é para que a gente edifique uma família espiritual que vive algo verdadeiro, singular, sólido. E eu inclinei meu coração nessas coisas há umas 3 semanas, talvez. E a impressão que eu tenho, queridos, é que eu estou olhando para a ceia de Jesus de uma forma como eu nunca vi antes. Então, como eu falei, eu vou começar a construir algo hoje e eu espero concluir na semana que vem. E como é uma palavra densa, de muito ensino, eu preciso que você acompanhe bem comigo, que você esteja atento, para que a gente consiga construir aqui um entendimento. Eu faço 48 anos mês que vem, e a sensação que eu estou hoje é: Deus, como que eu nunca vi essas coisas? Então, eu quero que você leia o texto comigo, Evangelho de João, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 48. Jesus começa dizendo assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Toda a vida aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E no versículo 66, a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Queridos, eu nasci na igreja e sempre existiu uma coisa na ceia que me intrigou desde pequeno. Eu lembro desde criança, eu vendo as pessoas cearem e eu ter vontade de tomar aquele cálicezinho de suco e comer aquele pãozinho cortado em quadradinhos. Eu não sei quem pegou esse tempo, mas quando eu era criança, os cálices eram feitos de vidro, era um cálice pesado de vidro que os pais morriam de medo que as crianças
pegassem e quebrassem. E para ajudar, queridos, eu passei por muitas igrejas quando eu era criança, né? A gente se mudava muito geograficamente, e nós passamos por muitas igrejas aonde a ceia era proibida para crianças. E claro que isso só como criança instigou a minha vontade de experimentar aquilo. Mas quando eu cresci um pouco mais, eu comecei a entender o que era a ceia. Eu não sei se você teve essa sensação, mas quando eu olhava para aquilo que a Bíblia falava sobre a ceia e aquilo que era feito nos cultos, a impressão que eu tive é que aquilo que era praticado na igreja era muito distante daquilo que a Bíblia mostrava. Né? Aqueles cálicezinhos pequenininhos nas igrejas mais simples de periferia, eu não sei quem passou por isso também, a ceia servida naquele copinho de café de plástico branco, os diáconos uniformizados servindo a ceia naquela bandeja redonda de metal. Eu lembro de quando eu era criança, quando a ceia acabava, as crianças normalmente avançavam para tentar comer o pãozinho da ceia. E eu lembro de uma vez específica que eu fui com as crianças para perto da mesa e um diácono correu para recolher aquilo lá. E ele falou, não, vocês não podem comer porque isso aqui é sagrado. Isso aqui é santo. Então depois que a ceia acaba, ninguém pode comer. Isso aqui tem que ser descartado. Né? Então todo mundo colocando o pão e o cálice ao mesmo tempo na boca. Outra imagem que me marca muito é que quando eu não podia participar da ceia ainda, eu via as pessoas comendo o pão, bebendo o cálice e depois ajoelhando nas cadeiras. Muitas vezes, quando as pessoas se ajoelhavam para orar, as lágrimas corriam nos olhos, né? Nas igrejas mais tradicionais, as pessoas agradeciam o sacrifício de Jesus, agradeciam pela sua salvação, cada um no seu lugar, a maioria das pessoas ajoelhada, com as lágrimas correndo nos olhos. Nas igrejas mais pentecostais, o culto de ceia normalmente é quando as pessoas vão mais arrumadas. Então, nas igrejas pentecostais, a maioria dos homens vestindo terno, as mulheres de vestido longo. Mas da mesma forma, elas tomavam a ceia e ajoelhavam. Ali, um pouco mais intenso, né? Eu lembro de nas igrejas pentecostais, as pessoas tomarem a ceia, ajoelharem e chorarem, mas soltar umas rajadas de língua estranha, né? Então parecia que quando aquilo era tomado, ativava o dom de línguas, né? Então, mas aquilo mostrava para mim que as pessoas estavam sentindo alguma coisa especial com aquilo. E apesar de as lágrimas sempre me tocarem, a gratidão pela salvação me tocar, apesar de eu ter o desejo de sentir aquelas coisas, eu sempre tive a sensação de que alguma coisa estava errada. Eu olhava para a ceia de Jesus e para a ceia na Bíblia, e a impressão que eu tinha é que uma coisa que deveria ser comunitária tinha se transformado num ritual individualizado e principalmente extremamente abreviado, curto. A sensação que eu tinha, esses dias eu estava conversando com alguém, eu falei, a sensação que eu tinha todo esse tempo, para resumir, era, olha, isso não é aquilo. Isso que eu vejo na igreja não é aquilo que eu vejo na Bíblia. Né? Eu lembro de ainda eu muito garoto ali, uma conversa que eu tive com a minha mãe sempre uma estudiosa das Escrituras, e eu questionei para minha mãe, eu falei, mãe, não está errada a ceia. Eu falei, olha, a ceia que Jesus tomou com os discípulos não era a ceia da Páscoa, e a Páscoa não era uma vez por ano, então por que a gente faz a ceia todo mês? E apesar de eu perceber hoje que essa era uma pergunta boba, eu vou mostrar para você, existia ali um desejo de entender uma coisa que parecia errada. É claro que eu não tinha as respostas. É claro que eu nunca vi de uma forma prática e aplicável de como a ceia na igreja poderia ser, eu posso dizer assim, mais real, mais parecida com as Escrituras. Mas essa sensação de estamos fazendo isso errado nunca saiu do meu coração.
Eu acredito que algumas perguntas que eu fazia eram bobas, como essa, de por que não cear uma vez por ano, mas alguns questionamentos, queridos, realmente faziam muito sentido, né? A ceia havia se transformado de uma reunião nas casas, de um evento festivo, em uma cerimônia na igreja. De uma coisa simples e informal, como uma janta entre os amigos, para uma coisa formal, cerimonial, com diáconos uniformizados. E eu olho para tudo isso, e a primeira pergunta que eu faço hoje é: o que mais nós deixamos mudar em relação à ceia? O que mais é muito diferente? Aquilo que nós fazemos hoje é muito diferente daquilo que Jesus fez, daquilo que os discípulos fizeram, daquilo que a igreja primitiva viveu. O que mais aqueles homens viram que nós não estamos vendo? Né? Então, será que nesse processo de adaptar a ceia, nós não perdemos a essência da ceia? Nós não perdemos a essência do que ela significa e daquilo que Jesus queria ensinar para nós? Agora, mesmo no meio de tantas perguntas, eu posso dizer para vocês que uma coisa eu tenho certeza. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que a ceia não era uma coisa periférica à vida da igreja primitiva. Ela não era uma coisa secundária, não era uma coisa meramente ritual, mas a ceia era uma parte central no significado e na prática diária da vida da igreja. Quando a gente olha, por exemplo, para as palavras de Lucas, lá em Atos 2, né, eu já citei esse texto aqui inúmeras vezes, quando a gente fala da cultura da mesa, mas quando Lucas faz um resumo de como a igreja primitiva nasceu, se desenvolveu e cresceu, eu vejo a importância que isso tinha. Eu quero que você vá comigo lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 42. A palavra do Senhor diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, mesmo nesse trecho tão curto sobre a vida da igreja primitiva, Lucas vai citar duas vezes. Ele diz primeiro, eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão, e depois ele diz, partiam o pão de casa em casa e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Então, querido, a mesa, a ceia, eram partes centrais da vida da igreja. A igreja nasceu e se desenvolveu em torno de Jesus e da ceia, em torno de Jesus e da mesa. Esses dias atrás eu estava olhando um vídeo de um padre católico, e ele estava fazendo uma defesa da fé católica, e ele estava dizendo por que a igreja católica é a certa e a igreja protestante ou a igreja evangélica era errada. Então ele fez uma construção mais ou menos assim. Ele falou, para começar, Jesus está presente fisicamente na missa católica, mas não está presente no culto protestante. Eu falei, cara, do que esse padre está falando? E aí ele dizia assim, olha, na igreja católica nós temos a Eucaristia. A palavra, quando eles falam de Eucaristia, eles estão falando da ceia, né? A palavra eucaristeu no grego significa ação de graças ou dar graças. Então eles pegam o texto que fala, tendo Jesus dado graças,
partiu o pão. Então é por isso que eles chamam de Eucaristia. E daí eles dizem, olha, nós católicos, nós acreditamos no que Jesus disse. Então nós acreditamos na doutrina da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação é uma doutrina católica que acredita que quando eu como o pão e eu bebo o cálice, o pão se transforma fisicamente no corpo de Jesus e o cálice se transforma fisicamente no sangue de Jesus. Então ele diz, olha, Jesus, ele está presente na Eucaristia. E ele diz, e nós temos a Eucaristia em toda a missa. E daí ele diz assim, olha, o protestante, ele não só não acredita que o pão se transforma na carne e o cálice se transforma no sangue, como eles não têm a Eucaristia em todos os cultos. Então ele dizia, então Jesus está presente na missa católica, mas não está presente no culto protestante. Queridos, eu não preciso fazer muita força para entender que existem vários equívocos no que esse padre está dizendo. Eu vou mostrar isso para você no decorrer dessa mensagem, mas eu preciso reconhecer para você que esse padre mexeu com o meu coração em uma coisa. Quando eu olho para a Eucaristia Católica, eu preciso reconhecer que a forma como eles tendem a ver Jesus no pão e no cálice mexe comigo. A forma como eles tendem a reconhecer a presença de Jesus na ceia mexe comigo. E talvez nesse aspecto eles estejam vendo uma coisa que eu e você não estamos vendo. E isso foi uma das coisas que me fez mergulhar nisso. E a minha oração é para que Jesus abra os nossos olhos, principalmente nesses 2 dias, para como abriu os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que quando Jesus parte o pão na frente daqueles discípulos, as escamas deles caem e eles reconhecem que era Jesus que estava ali. Então a minha oração é para que Jesus nos mostre como partir o pão de forma correta. E querido, eu gostaria de começar tentando construir com você por que as palavras de Jesus foram tão chocantes para aqueles discípulos a ponto deles deixarem de seguir Jesus. Esses dias alguém me perguntou, pastor, quem são esses discípulos? Os discípulos não eram 12? Então quem são esses discípulos que deixaram de seguir Jesus? Querido, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que existiam os 12 apóstolos do Cordeiro. Com esses Jesus falava no pé do ouvido, ele andava com esses discípulos, ele comia com esses discípulos, ele ficava na mesma casa que esses discípulos. Mas a Bíblia fala do momento onde Jesus manda 70 de 2 em 2. A Bíblia fala que no Pentecostes se reuniram naquela casa onde o Espírito veio 120. Então existiam pessoas que foram tocadas pelo ministério de Jesus e seguiam Jesus por onde ele ia, ouviam os seus ensinamentos, mas qual que é a diferença dele para os 12? É porque Jesus não dava para esses a mesma coisa que dava para os 12. Você está me entendendo? Mas eles seguiam Jesus por toda parte. E a Bíblia diz que, quando Jesus fala essas palavras que a gente leu, isso foi logo depois da multiplicação de pães e peixes. Então Jesus estava talvez ali no auge do seu ministério, as pessoas queriam estar com Jesus, mas quando Jesus diz, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, a Bíblia diz que muitos discípulos olharam para isso e falaram, olha, o que ele falou é muito duro, quem pode aguentar isso? E a Bíblia diz que a partir desse momento, muitos do que o seguiam se dispersaram. Agora, o que eu quero entender com você é por que as palavras de Jesus foram tão chocantes para esses homens. Quando a gente olha, querido, para a Bíblia e para a história, é muito fácil de perceber que os judeus eles não tinham melindres em relação ao sangue, Então, as crianças judias, elas cresciam vendo os animais serem mortos de forma violenta, fosse para alimentação ou para o sacrifício. Eu não sei quem de vocês já teve o privilégio de ver uma galinha correndo sem cabeça, Mas hoje isso é bem mais raro, mas eu lembro que quando eu era criança, isso foi um período bem curtinho, mas uma vez meus pais resolveram fazer um galinheiro atrás de casa,
E existe duas formas de matar galinha. Quem já andou em chácara, aí tem os pais que moram em chácara, tem duas formas de você matar o frango, né, a galinha. Ou você pega pelo pescoço e torce, que isso seria biblicamente o animal sufocado. Ou como minha mãe matava, porque minha mãe dizia assim, não dá para torcer o pescoço, porque a Bíblia diz que o sangue tem que escorrer na terra. Então o que ela fazia? Zupt, uma facada. E a galinha saía toda avivada, correndo, sem cabeça. Então, quando eu olho para a cultura judaica, isso fazia parte do dia a dia deles. Os judeus tinham que lidar diariamente com sangue, eles tinham que matar a sua comida, né? Porque lidavam com o sangue, porque a Bíblia diz, olha, o sangue precisa ser derramado na terra, ele não pode ser consumido, os animais não podem ser desnucados ou estrangulados, o sangue precisa escorrer na terra. Eu já contei aqui para vocês, mas alguns anos atrás eu fui para a África, e eu estava no meio da tribo Maasai, na Tanzânia, e é muito interessante porque um dos livros que eu estava lendo, estudando sobre essas coisas, ele fala justamente sobre a tribo Maasai, e ele diz que os Maasais, eu ouvi isso lá, toda vez que eles matam um animal, eles bebem o sangue. Por quê? Porque eles entendem que o sangue tem vida, vitalidade, força. Então o que os Maasais faziam quando degolavam um animal é logo colocar a boca e beber todo o sangue. Beber a vida daquele animal. E eu estava na Tanzânia, numa dessas tribos, no meio da tribo mesmo, e esses eram, a maioria convertidos, né, uma tribo que tinha sido evangelizada, e eles vivem basicamente de milho, mandioca e leite de cabra e a carne da cabra e do cabrito, né, muito seco, muita falta de água, e eu lembro que eu olhei aqueles cabritos lá, olhei para o mato e eu falei, cara, eu quero ter uma experiência aqui lá, Antigo Testamento. E eu cheguei para o chefe da tribo, eu falei, eu queria comprar um carneiro, um cabrito, né? Eles não tinham cordeiro, quero comprar um cabrito para eu matar. Irmão, não fique escandalizado, tá? Se você é vegano, Deus tenha misericórdia de você. Paulo fala que o débil não come carne, né? Então, 3 homens da tribo vieram me ajudar a matar aquele animal, e eu queria fazer do jeito deles. Então a primeira coisa que é chocante é que você tem que puxar aquele animalzinho, e ele vem tremendo. Essa hora foi a hora que eu tive que segurar meu coração, tipo, agora eu vou até o fim, porque ele vem tremendo. E eles falaram, eles me ensinaram, eles falaram, olha, a gente deita o animal de barriga para cima. Então eles fizeram isso, deitaram de barriga para cima, seguraram as patas. E aí eles falaram, olha, você vai segurar na queixada do animal e você dá uma facada só no pescoço. Então eu lembro que eu me abaixei, eu segurei, né, a queixada do animal com a mão esquerda, eles me deram uma faca muito afiada, e o meu sentimento era, cara, eu não quero que esse animal sofra. Então eu tenho que colocar toda a minha força para dar essa primeira facada. E quando eu passei a primeira vez, eu passei da metade do pescoço dele. E, irmão, a cena é chocante. Porque na hora sua mão lava de sangue, o sangue começa a jorrar. Eu lembro dessa cena, porque depois eu olhei meu tênis, e quando eu dei essa primeira facada, né, fez um rastro de sangue no meu tênis, a artéria jogou sangue, e você vê a vida daquele animal ir embora ali na sua mão. O cheiro de sangue é muito forte, né? Na hora aquele cheiro sobe, então é uma experiência forte. Então, para nós que estamos acostumados a comprar nossa carne embalada, a vácuo, né, a gente não tem essa repulsa por pensar no cálice como sendo o sangue de Jesus, e eu vou te dizer o motivo disso, porque nós olhamos para isso só de forma simbólica. A gente não está acostumado
a lidar com o sangue, mas nos tempos bíblicos não era assim. Quando a gente estuda não só a Bíblia, mas quando a gente começa a estudar as religiões primitivas, né, mesmo os gregos e os romanos, com eles, mesmo eles sendo mais evoluídos, isso não era diferente. Mas quando a gente olha para todas as religiões antigas, a gente vai ver que o sangue sempre traz um sentido sacramental, né? Totalmente ligado à religião. Então, para os povos antigos, uma religião que não envolvesse derramamento de sangue, ela seria uma religião fraca, ineficaz. Um ritual, um culto que não envolvesse derramamento de sangue, que não envolvesse morte e vida, seria uma religião fraca, que não era forte o suficiente. Então derramar sangue fazia parte da fé. A gente olha também que na história antiga, o sangue, ele tinha uma aura misteriosa eu posso dizer assim, de algo quase sagrado nos relacionamentos humanos. Então o que eu quero dizer com isso? Homens, quando iam fazer um acordo, um juramento tinha poder muito maior do que uma palavra. Mas um acordo de sangue, ele era inviolável. E os antigos, eles não tinham a dificuldade que nós temos de trazer literalidade do símbolo, né, para as alianças. Então uma coisa que era muito comum na época a gente vai fazer uma aliança, eu corto a minha mão e você corta a sua. E nós apertamos as mãos. E o que eles estão dizendo com isso é: o meu sangue se mistura com o seu. E o nosso sangue é testemunho perante a nossa vida. Então, se um dos lados quebrar essa aliança, a gente merece que o sangue seja tocado, que o sangue seja derramado. Uma aliança de sangue quebrada merecia a morte. Você entende como isso é forte? Queridos, muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente esquece alguns detalhes importantes da Bíblia, mas quando a primeira Páscoa foi feita no Egito, você lembra disso? Deus dá uma ordem, né? O pai, o chefe de família deveria matar o cordeiro pascal, famílias pequenas podiam matar um cordeiro só, o sangue deveria ser passado no umbral das portas, você lembra disso? Nesse momento, nessa primeira ceia, quem matava o cordeiro era o chefe de família. Mas logo depois que o povo chega no deserto, isso muda. E nos tempos de Jesus, na Páscoa, no tempo de Jesus, já não era mais assim. Depois que Deus institui o sacerdócio levítico, ninguém mais poderia matar um animal de forma sacrificial. Ninguém poderia matar um animal de forma ritual, a não ser os sacerdotes, a não ser aqueles que eram da tribo de Levi. Ninguém podia derramar sangue sacrificial. E não era só isso. Esse sangue, ele precisava ser derramado no lugar que Deus apontou e a carne comida no lugar que Deus apontou. Ou seja, quando a Páscoa era celebrada, não eram os chefes de família que matavam o cordeiro, mas isso precisava ser feito pelo sacerdote dentro do templo e a carne comida em Jerusalém. Então é por isso, você olha que Jesus, ele não só nasce na Páscoa, mas ele entrega a sua vida na Páscoa também. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, a família de Jesus subiu para Jerusalém para as festividades da Páscoa. E por que Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria? Porque não havia lugar para se hospedar. Por quê? Porque os judeus vinham de todos os lugares para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Essa era uma ordem de Deus. Eu quero que você vá comigo para Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 5. Deus está dizendo aqui para Moisés, para que Moisés comunicasse ao povo, e ele diz: não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes der. Sacrifiquem-na apenas no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome, que era Jerusalém. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito.
Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para sua tenda. Então é por isso, querido, que na Páscoa os judeus subiam todos para lá. Então o cordeiro, ele precisava ser morto pelo sacerdote dentro do templo. Então o sacerdote depois entregava a carne do animal morto para essa família, e essa família precisava comer essa carne dentro da cidade de Jerusalém. Então Flávio Joséfo, né, que é o historiador conhecido dos hebreus, que escreveu a história dos hebreus. Então Joséfo, ele não era só historiador, mas ele era contemporâneo de Jesus. Então, para a história, essa é uma das provas que Jesus existiu, porque Joséfo cita a existência de Jesus, e ele era também um sacerdote, e Joséfo foi uma testemunha ocular desse sacrifício que acontecia ano após ano na Páscoa. E eu vou trazer uma informação para você que eu achei aqui nos escritos de Joséfo, e eu fiquei espantado. Então Flávio Joséfo, ele diz que, né, todas essas pessoas subiam para Jerusalém, eles levavam os seus animais para serem sacrificados pelo sacerdote, e ele diz que os sacrifícios eram feitos mais ou menos entre as 3 da tarde e as 5 da tarde, que era quando o pôr do sol começava a acontecer. Um espaço ali de 2 horas, ou um pouco mais de 2 horas. Ele diz que ninguém podia comer sozinho. Então ele diz que no tempo dele, que era o mesmo tempo de Jesus, as pessoas se juntavam normalmente em grupos de 10 a 20 pessoas para comer um cordeiro. E ele registra quantos cordeiros eram mortos todo ano na Páscoa. E ele diz que cada Páscoa eram mortos cerca de 256.500 cordeiros, para servir cerca de 3 milhões de pessoas. Agora, você consegue imaginar a quantidade de sangue envolvida nisso? Você não eram tantos sacerdotes, então no espaço de pouco mais de 1 hora, esses homens matavam mais de 250.000 cordeiros. Você consegue imaginar como esses sacerdotes terminavam esse dia banhados de sangue? Você consegue imaginar como, não só dos sacerdotes, mas das pessoas que estavam uma após outra levando os seus animais para serem sacrificados, como as sandálias, os pés ficavam provavelmente banhados de sangue? Você consegue imaginar o cheiro de sangue no ar? De mais de 250.000 cordeiros sendo mortos. Então o sangue fazia parte do ritual da fé que era necessária para a purificação dos pecados. E queridos, na ceia, Jesus toma o cálice e ele diz: esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Vá comigo para Mateus capítulo 26. Eu quero ler esse texto com você. Então, nesse dia onde mais de 250.000 cordeiros haviam sido mortos, aonde o cheiro de sangue estava no ar da cidade, Jesus senta com seus discípulos, Mateus 26, 26. E a palavra do Senhor diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Queridos, por que Jesus diz isso? Eu sei que pode parecer óbvio, mas eu gostaria de ler com você. Eu quero que você vá rapidamente comigo para Êxodo, e eu quero te mostrar que Jesus estava usando as palavras de Moisés. Êxodo capítulo 24. Versículo 4. A palavra do Senhor diz assim:
Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E olha o que a Bíblia diz agora. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, quando Jesus celebra essa última ceia com os discípulos, Jesus nessa ceia, ele é tanto sacerdote que está entregando o sacrifício, que oferece o sacrifício, como Jesus é o próprio sacrifício. Mas dessa vez Jesus não vai aspergir o sangue do cordeiro, mas ele diz: eu dou o meu sangue. E dessa vez ele não joga o sangue nos discípulos, mas ele diz: bebam o meu sangue. Então naquela ceia, queridos, Jesus não estava apenas celebrando mais uma vez a Páscoa e a saída do Êxodo, em homenagem e honra ao Êxodo, mas o que Jesus estava fazendo era estabelecer uma nova Páscoa, a Páscoa do Messias. E essa mesa de Jesus com os discípulos aponta para a transição de uma Páscoa para outra, a transição da aliança de Deus no Êxodo para uma nova aliança, não mais aspergindo sangue, mas bebendo sangue, não mais comendo a carne de um cordeiro, mas aonde nós comeríamos a própria carne de Deus. Então esse sangue, esse cordeiro, essa ceia passaria a ser celebrada não só uma vez por ano, mas Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim e anunciando a minha volta, vocês estão celebrando essa ceia. Quando Jesus repete as palavras de Moisés, ele está ressaltando que aquela era uma nova aliança. E ele diz: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando Jesus faz isso, Jesus está ressignificando toda a Páscoa. O que Jesus está fazendo é dizer: olha, tudo aquilo que foi feito na Páscoa, o êxodo do Egito, os cordeiros que eram mortos, o sangue que era aspergido, tudo isso era uma simbologia que apontava para mim. O que Jesus está fazendo aqui é revelar o significado daquela mesa para os discípulos. Ele está dizendo: uma nova aliança de sangue está sendo feita. E querido, não existe aliança de uma parte só. Para que uma aliança aconteça, precisa envolver pelo menos duas partes. E o que Jesus está dizendo: olha, essa é uma nova aliança, uma aliança de Deus com os homens. E o que Jesus está dizendo é que todas as vezes que nós ceamos, nós reafirmamos essa aliança, uma aliança de sangue nossa com Deus e de Deus conosco. A nossa aliança com Deus, de Deus conosco, e mais uma coisa aqui, a nossa aliança uns com os outros. É por isso que a ceia não pode ser comida sozinho. Ninguém ceia sozinho. E com isso o que Jesus está nos ensinando é: a ceia é uma aliança de sangue entre nós e Deus, e nós e nossos irmãos. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que a Páscoa era sim uma festa, uma celebração, mas a gente não pode esquecer que a Páscoa era também um grande sacrifício. E querido, diante de tudo que eu venho construindo aqui, apesar de eu olhar para as Escrituras e ver que nos dias de Jesus e para os judeus, o derramamento de sangue era uma coisa muito comum para os judeus, as palavras de Jesus para aqueles discípulos foram tão chocantes a ponto dos discípulos deixarem de segui-lo. E não é só isso. Aqueles homens estavam seguindo Jesus, mas quando Jesus fala: se vocês não comerem a minha carne, não tomarem meu sangue, vocês não podem ter a vida.
A Bíblia diz que aqueles discípulos foram embora e Jesus não foi atrás deles. Com isso, Jesus estava mostrando a centralidade da palavra dele. Agora, a minha pergunta é: por que que as palavras de Jesus foram tão chocantes, a ponto de, mesmo depois desses homens terem visto milagres de Jesus, eles terem decidido abandonar Jesus? O que que aconteceu? E é isso que eu quero mostrar para você agora. Desde o início das Escrituras, desde o Gênesis mesmo, Deus vem mostrando que o sangue é uma coisa especial. Já no início da Bíblia, no capítulo 9 de Gênesis, mesmo antes de Moisés, mesmo antes da lei, Deus mostra que o sangue tinha algo especial. Eu quero que você vá comigo para Gênesis 9. Gênesis capítulo 9. Versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: olha que é a primeira vez que Deus fala sobre o sangue. A Bíblia diz assim: assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas ele faz uma observação: mas nunca comam carne com sangue, porque o sangue é vida. Eu quero que você vá comigo agora um pouquinho para frente. Isso é muito reforçado na lei, Existem inúmeros textos falando disso, mas eu quero ler só mais um. Eu quero que você vá comigo para Levíticos capítulo 17. Levíticos capítulo 17, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, sobre qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. Eu vou continuar lendo só um pouquinho. Então olha como é forte. Deus está dizendo assim: eu estou dizendo isso para vocês que são o meu povo, mas se um estrangeiro estiver no meio de vocês, e enquanto ele estiver no meio de vocês, em qualquer circunstância, se ele comer sangue, eu vou matá-lo. Eu vou eliminar essa pessoa. E o texto continua: pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. Querido, apesar de o sangue não trazer repulsa para nenhum judeu manusear o sangue, um judeu jamais beberia sangue. Um judeu jamais consumiria sangue de qualquer forma. Isso estava tão arraigado na cultura, na religião, no entendimento dos hebreus, que quando Paulo, lá na frente, eu vou ser bem rápido nisso, quando Paulo começa a pregar para os gentios, Paulo começa a ganhar muitos gentios, você sabe isso, e Paulo ensina esses homens a serem cristãos, e ele diz para esses gentios convertidos que várias coisas que os judeus faziam era para os judeus e não era para eles. Então Paulo ensina para os judeus: vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam guardar o sábado, vocês não precisam se abster de alguns alimentos. E a Bíblia diz que alguns judeus começam a ir para esses povos gentios convertidos e começam a dizer: não, Paulo, está errado. Se vocês querem seguir o mesmo Deus que nós, então vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam se abster de alguns alimentos.
E quando isso vira uma confusão, o que Paulo faz? Paulo sobe para Jerusalém para submeter a sua doutrina aos apóstolos. Então ele chega para os apóstolos e ele diz: olha, eu tenho pregado entre os gentios, eles têm se convertido, e ele diz: alguns judeus se infiltraram no meio de nós e eles querem tirar nossa liberdade. Eles querem que gentios se circuncidem, eles querem que gentios se abstenham disso e daquilo. E Paulo fala: e aí, o que vocês, que são os apóstolos, que andaram com Jesus, nos dizem? E a Bíblia diz que os apóstolos deliberam entre eles, e eles voltam para Paulo e para os discípulos que estavam com Paulo, e eles dizem: olha, a gente conversou aqui, e quando a gente olha para a lei que foi dada para os judeus, existem 4 coisas só das quais vocês não podem se esquecer, que faziam parte da lei que vocês devem preservar. E eles citam 4 coisas. Eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 28. Os apóstolos chegam então para Paulo e dizem assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí ele vai dizer: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Então olha só, eles pegam tudo que tinha dos rituais da lei e eles resumem isso em 4 coisas. E dessas 4 coisas, 2 delas, na verdade, estão falando da mesma coisa. Ele diz que eles devem se abster do sangue. Por quê? Porque, querido, algumas comidas eram feitas com sangue. Então, por exemplo, hoje, a gente tem aqui, que é tradicional no Brasil, o chouriço, não é o bife de chorizo, aleluia, aquele argentino. Com esse Deus não liga. Mas o chouriço é feito com sangue. Isso biblicamente é proibido. Vai ter o sarapatel, que é feito com sangue. Tem galinha ao molho pardo. Eu sei que não é todo mundo que faz assim, mas que usa sangue. Então isso era proibido. Então o que ele está dizendo aqui é: o sangue é proibido comer. E ele proíbe também os animais sufocados. O que é o animal sufocado? De acordo com a lei, quando o animal fosse morto, ele precisava ser degolado e o sangue escorrer na terra. Então, quando você mata um animal estrangulado ou desnucado, o sangue fica dentro do corpo, fica na carne. E eles estão dizendo: isso vocês não podem comer, porque o sangue é vida. Então, olha só, poucas coisas Jesus podia dizer para aqueles judeus que iam chocar tanto eles, que iam trazer um ar, eu posso dizer assim, dramático, que ia soar tão errado para eles, quanto Jesus olhar para eles e dizer: bebam o meu sangue. Então Jesus diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o meu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, para os judeus, existia algo chocante, dramático, repugnante na declaração de Jesus, algo muito difícil de aceitar. Jesus estava provavelmente aqui no auge do seu ministério. Ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes e servido uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que a gente está tranquilamente falando aqui de uma multidão entre 10 e 20 mil pessoas. Um pouco antes disso, as multidões estavam cercando Jesus e elas queriam declarar ele rei à força. Mas quando Jesus fala: bebam o meu sangue, esses judeus olham para ele e falam: não, isso aí é demais. Isso era uma coisa que não passaria despercebida. Era uma coisa que os judeus não diriam: olha, vamos conversar sobre isso depois. Depois você faz a gente entender mais isso. Essa era uma declaração muito pesada para ser simplesmente
ignorada, e aquilo dispersa a multidão e muitos discípulos deixam de segui-lo. Agora eu quero que você entenda, querido, que com isso, Jesus está mostrando que a ideia de comer a sua carne e beber o seu sangue não era algo periférico à sua mensagem. O que Jesus está mostrando é que não dava para ser um seguidor seu, não dava para receber a vida dele sem comer a sua carne e beber o seu sangue. O que Jesus está dizendo é: isso é inegociável, isso é parte central do evangelho que eu estou trazendo. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos na última ceia, a Bíblia diz que Jesus vai lavar os pés de Pedro, e Pedro fala o quê? De maneira alguma você vai lavar meus pés. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus está mostrando que aquilo era algo central. É claro que o que Jesus está ensinando ali é o princípio de comunhão e de serviço mútuo, mas é como se Jesus estivesse dizendo: olha, Pedro, se você não entender isso aqui, você não entendeu nada. A gente perdeu esses 3 anos e meio. E o que Jesus está mostrando aqui é: se vocês não entenderem o significado de comer a minha carne e beber o meu sangue, vocês não podem andar comigo. É muito interessante que quando a gente olha, a gente marca muito o entendimento da morte de Jesus na cruz. Mas quando a gente olha para a Páscoa, e eu não estou diminuindo uma coisa em detrimento de outra, a celebração da Páscoa, ela não era concretizada quando o cordeiro era morto. Quando que a celebração da Páscoa era concretizada? Alguém arrisca dizer? Quando o animal era comido. A morte do cordeiro era só o começo. Mas a Páscoa aconteceu quando? Quando a carne do cordeiro era comida. A Bíblia vai repetir 5 vezes quando ela fala disso. Ela vai dizer: a carne sacrificial do cordeiro precisa ser comida. Então a declaração de Jesus era forte, era dramática, era impossível de ser deixada de lado. Existiam implicações muito sérias de aceitar as palavras de Jesus. E mais uma vez, isso mostra como a ceia não é algo periférico ao evangelho, mas é central, a ponto de Jesus falar: vocês querem ir embora, podem ir. Se vocês não entenderem isso, vocês podem ir embora. Agora eu quero, querido, mostrar para você, a gente precisa entender que Jesus, ele não queria aqui simplesmente chocar aquelas pessoas. Jesus, ele queria reformular o significado do sangue, que nunca poderia ser comido, mas deveria ser derramado diante de Deus. E eu estou construindo tudo isso para que você entenda isso que eu vou te dizer agora. Deus, desde o início, desde o Gênesis, Ele está dizendo: nunca coma o sangue, porque no sangue há vida. Nunca consuma o sangue, porque o sangue do animal está a vida. Nunca beba do sangue, porque o sangue contém vida. Mas na ceia, Deus vai dizer em Jesus: beba o meu sangue e receba a minha vida. Olhe o que Deus vem construindo nisso. No lugar onde Deus sempre falou: nunca beba o sangue, porque ele tem a vida. Jesus está dizendo: beba o meu sangue e tenha vida. Então, querido, quando eu olho para a ceia, para as palavras de Jesus, eu vejo que o sangue, ele não está na nossa mente a ponto de causar repulsa como causou nos discípulos. Então as palavras de Jesus não chocam a gente como chocaram os discípulos. Mas se por um lado a gente não tem essa repulsa do sangue, por outro lado, talvez as palavras de Jesus se tornaram tão comuns para nós que a gente não consegue ver isso a não ser como um símbolo.
Então, quando eu estava pregando aqui, eu estava falando sobre aquele cabrito que eu matei, e quando eu falei que o sangue jorrou, que o sangue pulou no meu tênis, eu vi a expressão de nojo, de dor, de repulsa de vários de vocês. Quando vocês pensam em pegar um animal trêmulo e cortar o pescoço desse animal, muitos falam: ai, meu Deus. Agora, quando a gente olha para o cálice, a gente não sente repulsa nenhuma. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é de olhar para aquilo só como um símbolo. A gente tem uma tendência de olhar para a ceia como um ritual repetitivo, quase sem significado e sem impacto nenhum. A gente vê só um pedacinho de pão e um suco doce. Então eu olho para isso e eu vejo que, se por um lado os católicos vão além daquilo que a Bíblia diz, acreditando na transubstanciação e que Jesus só está no lugar se tiver a Eucaristia, eu acho que, por outro lado, a gente está aquém quando nós olhamos para o pão e para o cálice como se fosse só um símbolo. Agora entenda uma coisa comigo. A Bíblia não diz, a Bíblia não respalda a doutrina da transubstanciação. Jesus não diz: olha, isso aqui é um pão, mas vai se transformar na minha carne. Isso aqui é o vinho, mas vai se transformar no meu sangue. Mas, por outro lado, a Bíblia também não diz que é um símbolo. Jesus também não diz: olha, isso simboliza a minha carne, ou isso simboliza o meu sangue. Tá, beleza, mas o que a Bíblia diz então? A Bíblia diz que Jesus tomou o pão e disse: isso é o meu corpo. Ou seja, é pão, mas é corpo. A Bíblia diz que Jesus pega o cálice, ele diz: esse aqui é o sangue da nova aliança. Mas quando os discípulos estão bebendo esse sangue da nova aliança, ele fala assim: eu não vou mais tomar do suco da videira, do fruto da videira, até que vocês estejam comigo no reino do meu Pai. Então, eu olho para a Bíblia, e o que a Bíblia diz? Ela diz: é pão, mas é carne. Ou seja, existe, querido, uma realidade espiritual na ceia que foge da nossa compreensão. E quando eu olho para isso, eu vejo que qualquer tentativa teológica, e no decorrer das décadas, muitos teólogos tentaram explicar isso. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que qualquer tentativa nossa de tentar explicar isso de forma racional vai cair num erro. Seja errando indo para a transubstanciação, seja errando transformando num símbolo, ou de um lado ou de outro, a gente vai cair no mesmo erro, afirmando uma coisa que a Bíblia não afirma. Tá, mas o que a Bíblia afirma? A Bíblia afirma: é pão, mas é corpo. É fruto da videira, mas é sangue. Então não é transubstanciação, mas também não é simbólico. E a verdade é que a gente tem muita dificuldade com não ser uma coisa ou outra. A gente quer conseguir explicar, agora nós não conseguimos explicar. E é esse caráter transcendental, sobrenatural da fé que não pode ser deixado de lado. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis. C.S. Lewis, que é quem escreveu Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples. Ele é um cara muito inteligente, muito racional. Ele fala que ele tinha uma crise com a ceia, porque ele ia cear e ele ficava nesse conflito. Tá, mas como que é carne e é pão, e como que é sangue e é vinho? Ele falou: eu não conseguia desfrutar da ceia tentando entender. Ele falou que um dia ele teve que ajoelhar e se render. E a oração dele foi: Deus, a sua palavra diz: comam e bebam, e não comam e entendam. E ele diz: eu abro mão de entender, eu quero só desfrutar e receber o que o Senhor tem para mim. Então, eu olho para isso e eu vejo que existe algo sobrenatural na ceia que a gente não consegue entender. Mas, por outro lado, presta atenção no que eu vou te dizer agora, que é muito importante. Por outro lado, existe algo que é físico na ceia.
E Deus escolheu que fosse feito de forma física. Quando Deus institui a ceia, Deus queria que envolvesse um ritual, Deus queria que envolvesse um significado. Deus escolheu que não fosse só uma coisa interna. Deus não diz assim: vocês vão crer que quando vocês estiverem no reino do meu Pai comigo, vocês vão cear na minha mesa. Então creiam, declarem. Não, Deus escolheu algo físico. Deus não queria que fosse só uma coisa interna, mas Ele queria que fosse algo sólido, palpável. Deus queria que envolvesse comer, que envolvesse sentir o cheiro, sentir o gosto. E durante esse ato físico, uma realidade espiritual é comunicada para nós. A gente não consegue explicar direito, mas existe algo espiritual que acontece quando nós fazemos um ato físico. Quando nós comemos o pão e nós bebemos o cálice crendo, algo acontece dentro de nós, e nós nos tornamos participantes da carne e do sangue de Jesus. Nós nos tornamos participantes e membros do corpo de Cristo. Uma realidade espiritual vem em decorrência de um ato de obediência e fé. A verdade, querido, é que a gente tem uma tendência muito grande de esquecer das coisas. Quando o povo entra na terra prometida, Deus chega para o povo e fala assim: olha, vocês vão escrever a lei. Deus fala: vocês vão atar a lei à testa, né? Então você já deve ter visto, os judeus têm uma caixinha aqui, que eles têm textos bíblicos, que eles amarram a cabeça. Eles levaram isso de forma literal. Então eles amarram textos bíblicos na cabeça, na mão. Eles colocam aquela caixinha também com os textos bíblicos na porta. Eu não lembro como que é o nome disso. Sempre tem alguém que lembra? Eu acho que não vou lembrar, mas também não faz diferença. E aí Deus fala: olha, vocês vão ensinar seus filhos andando, ao levantar, ao caminhar, ao comer pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Por quê? Porque nós temos uma tendência de esquecer coisas importantes. E Jesus estabelece a ceia e Ele diz assim: olha, repitam, façam isso com frequência. E vocês vão permanecer fazendo até que eu venha. Querido, olha que interessante. Quando a Bíblia relata o primeiro milagre de Jesus, vá comigo lá para o Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido, mas eu quero ler por causa de alguns detalhes. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Repita comigo: purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Então, olha só, é muito interessante que o Evangelho de João, em vários aspectos, ele é muito diferente dos outros 3 evangelhos. João traz algumas coisas que ninguém traz. Então, João, ele começa já diferente dos outros, apresentando Jesus. Ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, ou a palavra. E ele diz: a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra de Deus se fez carne. E João é também o único que relata esse primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. É muito interessante, porque quando a mãe de Jesus chega para ele e fala assim: olha, acabou o vinho. Jesus diz: mulher, não é minha hora ainda. Mas quando Jesus decide fazer aquele milagre, ele escolhe um elemento muito específico para o seu primeiro milagre. E a Bíblia diz que ele manda trazer os potes que eram usados pelos judeus para purificação cerimonial. O que é isso? A lei de Moisés estabelecia um ritual de purificação aonde eles se lavavam. Aquela água fazia parte do processo de purificação dos judeus. E Jesus escolhe justamente essa água cerimonial de purificação para transformar ela em vinho. E na ceia Jesus diz assim: esse é o meu sangue, e aquilo era vinho, é o sangue da nova aliança. E eu olho para isso, querido, eu quero dizer para você que eu creio que nesse primeiro milagre, Jesus diz primeiro, ainda não é a minha hora, mas depois Jesus transforma aquela água cerimonial em vinho. Ele estava apontando profeticamente, simbolicamente, para a mudança da antiga aliança para a nova aliança. E ele está dizendo: na lei, vocês usavam essa água e a cerimônia para se purificar, mas logo, vocês vão se purificar bebendo do vinho, bebendo do meu sangue. E é muito interessante também que normalmente a gente tem a imagem do sangue como uma coisa que pode manchar. Eu não sei se você já teve com uma camiseta branca e você corta o dedo. A primeira preocupação é: vou manchar a minha camiseta, né? Vou sujar. Mas quando a gente olha para o corpo humano, e eu trabalhei fazendo propaganda médica por 4 anos, eu tinha muitas aulas com médico, você vai aprender que o sangue no corpo, e como Deus ele é rico e ele escolhe todos os detalhes. Deus escolhe essa simbologia e você aprende que o papel do sangue no corpo tem a função justamente de limpar e purificar as células. Então o sangue sai do coração como sangue arterial carregado de oxigênio, aonde ele alimenta as células, todas as células do corpo com oxigênio, mas ele volta para o coração como sangue venoso. E esse sangue venoso ele passa pelas células, tirando toda contaminação, toda sujeira, tem um termo, esqueci agora, né? Todo resquício, todas as impurezas da célula. Então o sangue ele tem justamente no corpo esse papel de limpar, de tirar as toxinas. O sangue é esse agente purificador, e a Bíblia várias vezes vai apresentar o sangue justamente como esse agente purificador. Então, por exemplo, lá em Levíticos 14, eu não vou ler para a gente não demorar, mas a Bíblia vai mostrar que quando alguém tinha lepra, o sacerdote aspergia sangue sobre o leproso para purificar ele da sua doença. A Bíblia fala até que quando aparecia mofo nas casas, né, normalmente nas juntas das casas, no concreto, aparecia mofo, eles chamavam o sacerdote, e o sacerdote aspergia sangue nas paredes para limpar e purificar a casa que estava sendo atingida por uma praga. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai falar de uma multidão que lavou e alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lá na primeira epístola de João, eu quero que você vá comigo para a 1 de João, capítulo 1. E logo eu vou começar agora a amarrar tudo isso. 1 de João, capítulo 1. Versículo 7.
A palavra do Senhor diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, eu li esse texto a vida inteira, e eu sempre associei o andar na luz com a santificação. Mas o que o texto está dizendo aqui é que se nós andamos na luz como Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. E eu olho por isso, e não é por acaso que João associa a comunhão à santificação. Olha como isso é forte. Nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós estamos unidos como várias células de um corpo só, o corpo de Jesus. O mesmo sangue, e é isso que nós declaramos na ceia. O mesmo sangue que corre em mim, corre em você. Na ceia nós nos lembramos e nós declaramos que nós estamos unidos pelo mesmo sangue, que nós temos uma aliança de sangue entre nós. O sangue que corre em mim, corre em você. A mesma vida que corre em mim, corre em você. A gente está unido pela mesma carne. Nós somos carne da mesma carne e sangue do mesmo sangue. Assim, como a ideia da ceia. E eu estou construindo tudo isso para que a gente chegue a algumas conclusões agora. Assim como a ideia da ceia, ela não é só espiritual, mas ela é física. A comunhão, ela também não pode ser espiritual, só ela precisa ser física. Deus quis que nós não só crêssemos ou só declarássemos o sangue e o corpo de Jesus, mas Ele quis que nós lembrássemos disso de forma física. Não só emocional ou espiritual, mas de forma física. Então, quando Deus institui a ceia, quando Jesus institui a ceia, o que Ele está construindo é: vocês vão comer juntos, vocês vão fazer um memorial juntos, vocês vão realizar um ritual em torno disso, vocês vão precisar preparar uma mesa, vocês vão precisar se reunir para isso. Ninguém pode fazer sozinho. Vocês devem orar, vocês devem cantar, vocês devem olhar nos olhos uns dos outros, vocês devem celebrar, vocês devem segurar o pão, vocês devem mastigar, sentir o gosto, engolir. Deus está dizendo: olha, vocês vão segurar aquele cálice, vocês vão servir uns aos outros, vocês vão sentir o gosto, vocês vão beber. A ceia, se por um lado a gente não pode esquecer esse lado sobrenatural, espiritual da ceia, por outro lado, ela não pode ser só espiritual, ela precisa ser física. Da mesma forma, a comunhão, ela não pode ser só espiritual, ela precisa ser física. A gente não pode se apegar simplesmente ao entendimento do corpo místico de Jesus. Eu faço parte da igreja, então todos aqueles que são salvos fazem parte do corpo de Cristo e da igreja de Jesus. Não. A gente precisa ter comunhão, a gente precisa servir uns aos outros, a gente precisa lavar os pés uns dos outros, a gente precisa de cuidado mútuo, a gente precisa misturar a vida. Irmão, a gente precisa entender que a realidade da ceia, ela é inseparável da realidade da comunhão. A verdadeira comunhão, ela precisa ter ceia. E a ceia precisa de verdadeira comunhão. As duas coisas não podem caminhar separadas. Eu quero que você leia mais um texto comigo, vamos um pouquinho para frente, 1 João, capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 6. Olha só como esse texto é poderoso. João diz assim: esse é aquele que veio por meio de água e sangue. Está falando de Jesus, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água,
mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então ele fala de 3 testemunhos de Deus, e ele fala do Espírito, da água e do sangue. Eu quero dizer para você que, em primeiro momento, esse texto está falando de Jesus que recebeu o Espírito Santo. Então, quando a gente olha para o ministério de Jesus como homem, a gente vê que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele de forma corpórea, né, como uma pomba. Depois Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo, mas Jesus foi batizado nas águas por João Batista, e Jesus selou o seu ministério, o seu chamado, derramando o seu sangue na cruz. Então, em primeiro momento, o texto fala sobre isso. Agora, o seu John Walker, o John Walker, pai do Harold Walker, o Haroldo, como a gente chama aqui, ele dizia algo muito interessante sobre esse texto. Ele falava: olha, eu vejo outra aplicação nisso. O Espírito é o Espírito, e o Espírito fala por si mesmo. Ele fala: a água nas Escrituras é um símbolo da palavra, mas o sangue fala de comunhão, de mesa. A Bíblia diz: nós erramos, o meu povo padece por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então ele dizia: nós precisamos da palavra, nós precisamos do poder, e nós precisamos da mesa, da comunhão. Querido, a gente precisa voltar ao significado da ceia. Não só sobre como a ceia precisa ser celebrada, mas para o que a ceia aponta, o que a ceia nos ensina. Eu vou falar sobre isso semana que vem, se Deus quiser, sobre como a ceia é didática. O que significa nós sermos o mesmo corpo, nós termos o mesmo sangue nas nossas vidas, sermos unidos num só corpo. Nós precisamos do Espírito de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, mas nós precisamos de comunhão uns com os outros. E uma das coisas que a ceia me ensina de forma muito intensa é que ela é espiritual, mas ela também é física. Só falar do Espírito, nós precisamos ser homens espirituais e mulheres espirituais. Nós não podemos só falar do Espírito, mas como Paulo fala, na luta da carne contra o Espírito precisa ganhar. A gente precisa que o Espírito prevaleça. Nós não podemos ser guiados pela carne, mas nós precisamos ser guiados, movidos, conduzidos pelo Espírito. Da mesma forma, a gente não pode só crer na Bíblia, mas a gente precisa ser lavado, ter a nossa mente renovada, transformada pelas Escrituras. A gente precisa nos alimentar das Escrituras, a gente precisa manusear a Bíblia. Quando a Bíblia diz: apresenta-te ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e manuseia bem a palavra da verdade. Deus está dizendo: você precisa ter, você precisa tocar, você precisa mexer, você precisa se aprofundar. Então nós precisamos conhecer, manusear, amar, obedecer. Nós precisamos nos encher da palavra a ponto dela renovar a nossa mente. Agora, da mesma forma, a gente não pode só falar de comunhão. Nós precisamos comprometer a nossa vida com isso. A gente precisa guardar, servir, proteger, confrontar, corrigir, amar uns aos outros. Nós precisamos nos comprometer com a manutenção dos relacionamentos. A gente precisa entender que nós temos uma aliança de sangue.
Essa aliança de sangue é nossa com Jesus, mas é nossa uns com os outros. É isso que a ceia nos lembra. Eu tenho uma aliança de sangue com você. E isso me traz uma responsabilidade, que eu preciso cuidar da manutenção do nosso relacionamento. Eu preciso preservar os relacionamentos de aliança. Eu preciso dar mesa, eu preciso receber mesa. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Querido, olha só que precioso. Quando a gente olha para o Gênesis, como a comunhão de Deus com o homem foi quebrada. Como Adão e Eva quebraram a comunhão com Deus. Eles quebraram a comunhão comendo o fruto proibido. Então Deus fala para eles: tem 2 árvores no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E a árvore da vida, que trazia a vida. Mas Adão e Eva preferiram comer a árvore do conhecimento do bem e do mal do que a árvore da vida. E a comunhão com Deus é quebrada quando Adão e Eva comem daquele fruto. Como que Deus conserta isso? Com Jesus dizendo: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, comam e tenham a vida. Jesus se coloca ali como essa árvore da vida. Ele está dizendo: quando vocês escolhem comer o pão e beber o cálice, vocês estão tomando a escolha que Adão e Eva não fizeram. Então eu olho para tudo isso e eu vejo que nós precisamos reformular o nosso entendimento da ceia, e a gente precisa viver de acordo com isso. Eu estou construindo algo e a gente vai mexer na forma que nós ceamos. Eu sei que Jesus não está falando isso só para mim, mas Deus está sempre trazendo reforma na sua igreja. E para mim, queridos, a ceia, e eu vou falar basicamente sobre 2 coisas na semana que vem, sobre como a ceia é didática. Deus está dizendo assim: vocês vão precisar fazer isso toda hora, porque tem algumas coisas que vocês não podem esquecer. E a ceia vai ensinar vocês, ela vai lembrar vocês. E outra coisa que mexe muito com o meu coração, e eu vou falar semana que vem. Quando Paulo vai falar sobre a ceia, ele diz assim: alguns de vocês estão comendo a ceia de forma indigna, sem discernir o corpo. E aí ele diz assim: porque alguns estão comendo de forma indigna, muitos de vocês estão doentes e alguns até morreram. Então a primeira coisa que desperta o meu coração, olha o poder disso. Cara, não é um ritualzinho de 5 minutos que a gente faz uma vez por mês. Paulo está dizendo aqui: olha o poder disso. Porque as pessoas, por fazerem a ceia errada, estão adoecendo e morrendo. Então primeiro, olha o poder que existe na ceia. Agora, se fazer a ceia da forma errada adoeceu pessoas e chegou a matar alguns, o que não vai acontecer na igreja se a gente fizer a ceia da forma certa, gente? O que vai acontecer se a gente tiver a revelação do que a ceia é e a gente fizer como Jesus queria? Eu não sei, mas eu creio que algo muito especial vai acontecer. Por isso que eu disse que para mim esse é o tipo da mensagem que muda muita coisa. Eu não sonho com grandes prédios, eu não sonho com grandes estruturas, eu não sonho, gente, com um monte de coisa. Mas eu sonho com uma família espiritual que vive a verdade bíblica de forma intensa, que tem comunhão uns com os outros, que entende que existe uma aliança de sangue entre nós e Deus e entre nós uns com os outros.
Eu não consigo fazer isso sozinho, os pastores não conseguem fazer isso sozinhos. Por quê? Porque essa tem que ser uma resposta da família espiritual. Isso só vai acontecer se você chegar à compreensão que eu cheguei. Então a minha oração aqui, hoje, 2 vezes, os 2 cultos, é: Deus, me ajuda, que assim como todas essas coisas brilharam para mim, e parece que eu estou vendo a ceia de um jeito que eu nunca vi, que os meus irmãos consigam entender isso. Irmão, a verdade é que eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude, mas só o Espírito Santo pode tornar essa palavra viva e ativa, a ponto de falar com você. A minha oração é quando Jesus chega para os discípulos, quando Jesus está ficando muito conhecido, ele fala para os discípulos: quem estão dizendo que eu sou? E aí eles dizem: uns estão dizendo que você é Elias, outros que você é Moisés, outros que você é João Batista. E aí Jesus fala assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Então a minha oração é para que o mesmo Espírito que revelou para Pedro quem Jesus era, revele para nós a ceia que nós não estamos discernindo, que a gente não está entendendo. Eu creio que a gente vai mudar a nossa ceia para sempre. A gente precisa se lembrar, a gente precisa entender. A gente tem uma tendência de esquecer. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ah, Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Jesus, nós não podemos sem você, Jesus. Nós não podemos sem você, Jesus. Senhor, eu amo a sua igreja, Jesus. Eu amo a sua igreja. O meu desejo é mergulhar, Senhor, na revelação da sua pessoa, do seu coração, da sua vontade. Eu te peço que o Senhor nos leve para esse lugar de revelação. Isso é tão precioso, porque essas 2 palavras, elas inauguram um período de 40 dias de jejum que a gente vai fazer. E eu te peço que o Senhor nos leve para esse lugar mesmo de revelar, de retirar o véu. Nos mostra aquilo que nós não temos visto, Senhor. Nos faz entender, e não só nos entender, mas que nós possamos abraçar essa verdade, Pai. Que o Teu Espírito continue falando conosco, ministrando ao nosso coração. Nós te agradecemos por poder começar essa semana cultuando ao Senhor. Nós consagramos ao Senhor essa semana que começa. Que o Senhor nos leve para casa agora em paz e em segurança. Senhor Deus, que o seu amor, a sua paternidade seja revelada a nós. Senhor Jesus, que a sua misericórdia se renove a cada dia. Espírito Santo, que nós possamos ter uma comunhão íntima, verdadeira, profunda. Que durante essa semana o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, nas casas, nas livings. Continua falando conosco, nos leva para esse lugar de entendimento, e que nós possamos dar ao Senhor a resposta que o Senhor espera da revelação, Pai. Toda revelação precisa trazer uma resposta da nossa parte, mas nós não conseguimos fazer sem o Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a discernir o corpo, nos ajuda a discernir a ceia como nós nunca fizemos. Esse é o meu clamor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Se Deus quiser, domingo que vem, a gente conclui essa mensagem e a gente vai poder concluir celebrando a ceia. Se você tem alguém aí que você vê que não veio nesses cultos, ajuda essa pessoa e fala: você precisa ouvir a palavra desse domingo. Eu vou colocar isso no grupo.
mas isso é uma construção com a igreja. E a gente precisa entender isso juntos. Amém? Deus te abençoe.